Outra passagem que você falou aí que eu achei interessante também foi a questão de príncipe, né? De ser um príncipe. Não sei se eu tô errado. Se eu tiver enganado, você pode me corrigir. E eu vi até um vídeo seu esses dias, e é uma dúvida que até as pessoas comentam aqui no canal, sobre o príncipe da Arábia Saudita, né? Sobre alguns até cogitam que ele possa ser o anticristo, né? E o que que você pensa sobre o príncipe da Arábia Saudita? Você acha que ele pode ser um dos anticristos, ou o anticristo mesmo específico que todo mundo espera? O que que você acha? Então, eu fiz dois vídeos falando a respeito do príncipe da Arábia Saudita, porque tem muita gente que acredita que é ele, porque ele quer fazer um acordo com Israel. Mas Israel tem acordo com o Egito, Israel tem acordo com Cisjordânia, acordo de quê? De paz. Israel tem acordo de paz com muitas outras nações. E por que que deve ser logo ele, né, na visão de outros? É porque, na verdade, eles não examinam o texto com profundidade. O texto de Daniel 9:26, na parte B, diz assim, ó, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade santa e o santuário e fará cessar o sacrifício, né? Não diz que é o príncipe que vai destruir. Não diz que o príncipe ele é o anticristo, não diz que ele é abominável. Não, o príncipe não se destaca aí como um abominável, mas o povo dele. Então, quem é o povo do príncipe da Arábia Saudita? É os árabes, né? São os muçulmanos. Então, a Bíblia está dizendo que é um povo que vai destruir, não ele. Então, por que esse príncipe agora está se destacando? Aí você vai também para Daniel 12. Daniel 12 vai dizer o quê? Naquele tempo, que tempo? O tempo em que Israel será cercado por 200 milhões de soldados, que serão soldados muçulmanos. Tem gente que diz, não vai ter 200 milhões de soldados. Tem sim. Serão soldados do anticristo. Não é qualquer soldado. Tem hoje mais de 1 bilhão de muçulmanos. Para arranjar 200 milhões é rapidinho. Então, nesse tempo em que Israel estiver cercada, aí o texto vai dizer, Daniel 12, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Aí você vê a palavra príncipe. De que forma Miguel vai se levantar? Né? E ainda diz mais, em defesa dos filhos do teu povo. O anjo está falando com Daniel. Quem é os filhos do povo de Daniel? É os judeus. Então, está dizendo que Miguel vai se levantar em defesa. Mas será que todo mundo vai ver Miguel defendendo os judeus? Não. É aí onde entra o papel do príncipe. Ele vai, através da pessoa do príncipe, induzir o príncipe para cumprir o propósito de Deus, que é defender os judeus. E aí, o que é que o texto diz? E nesse tempo, né, livrar-se-á um povo. Não é a igreja que é arrebatada que vai ser livrada, não. É quem o texto está dizendo que é os judeus que será livrado. De onde? De dentro de Israel. E aí entra o papel do príncipe. Esse mesmo príncipe está criando, fazendo uma cidade lá no deserto da Arábia Saudita. A mais conhecida como Cidade de Vidro, para quem não sabe, o nome é Cidade Telai em Neon. Ele está construindo essa cidade, que deve estar pronta em 2030. Porém, em 2026, uma parte da cidade já vai estar pronta. Então, analisando o cenário apocalíptico, isso é a minha visão, eu vejo que este príncipe se levanta em defesa dos filhos de Israel, né, dos judeus, e livra este povo e guarda eles lá nessa cidade. Por quê? Aí você vê em Apocalipse 12, 14. Ali o contexto todo vai se referir aos judeus como uma mulher. Então, os judeus, nesse texto de Apocalipse 12, é uma mulher. Então, nesse mesmo tempo, Deus dá asas a essa mulher para ela voar ao deserto. Essa mulher é os judeus que vão voar para onde? Para o deserto. A cidade do príncipe é onde? No deserto. Então, os judeus vão voar de quê? De avião, porque se voa de avião para o deserto, para esta cidade, e o texto diz: onde serão guardados por 3 anos e meio, longe da vista do anticristo. Então, eu já vejo que os judeus não vão adorar o anticristo, porque eles estão guardados longe. Também vejo que a igreja não será arrebatada. Então, é quem? Os judeus. E é um tempo, porque guardar não é arrebatar, guardar é algo temporário. E diz exatamente quanto tempo é guardado: 3 anos e meio. E quando o anticristo viu que esse povo foi para o deserto, ele manda um exército. Né? Um exército lá é falado como um rio, mas é um exército. O exército dele
vai tentar matar os judeus que estão no deserto. Quando o exército vai chegar, a terra vai abrir e engolir o exército vivo. Então, se vai abrir, eu acredito que vai ter um terremoto, né, para poder abrir-se uma cratera e eles serão engolidos vivos, da mesma forma que aconteceu no tempo que os judeus saíram do Egito, né? O mar se abriu, todo mundo passou, depois o mar engoliu todo o exército de Faraó. Esse mesmo episódio. Mas algo me chama a atenção nesse texto que diz que é o seu lugar. O lugar que serão guardados no deserto é o seu lugar, né? Existem duas visões para mim, né, sobre esse texto, a palavra quando diz ao seu lugar. Primeiro que a própria Bíblia me diz que os verdadeiros descendentes de Ismael, eles estão na Arábia Saudita. Mas muita gente diz, olha, todos os árabes são descendentes de Abraão. Não são. Os árabes, na metade ali, são assírios, são babilônicos e vários outros inimigos de Israel estão ali, só camuflado. Porém, no tempo em que Mohammed, que é Maomé, criou o Islã, era-se proibido traduzir para outro idioma. Então, qualquer pessoa que se convertesse ao Islã era obrigado a aprender o árabe para ler o Alcorão. Por isso que hoje o Oriente Médio todos falam árabe e por conta disso todo mundo pensa que os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todos são. Apenas os que estão na Arábia Saudita, a Bíblia me diz que são. Então, se esses que estão na Arábia Saudita são verdadeiramente descendentes de Ismael, então Deus vai usar os próprios descendentes de Ismael para poder ajudar aqueles que também são seus irmãos, os judeus, né? A outra questão é que quando diz que é o seu lugar, quando Moisés tirou o povo do Egito, eles saíram exatamente por aquela localidade em direção ao Monte Sinai. Então, aquele local ali onde se está hoje construindo aquela cidade chamada Cidade Telá e Neon, é exatamente o local onde Deus mandou maná, onde Deus mandou carne, onde Deus guardou eles com a nuvem, com a coluna de fogo. Então, aquele lugar é deles, por direito, porque eles pisaram ali antes, né, quando saíram do Egito. Então, Deus vai levar novamente eles para lá. Amém?